Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que bom a gente estar aqui em mais um encontro, né, para falar um pouco da doutrina espírita. Meu nome é Cosme, eu sou trabalhador da Casa Espírita Dr. Bezerra de Menezes, em Caraguatatuba, no estado de São Paulo, né? A nossa casa funciona todas as terças, quintas e sábados, né, de forma presencial. Tem uma palestra, sempre às 20 horas, depois você recebe o passe, toma uma água fluidificada. Nesses dias também nós temos o que chamamos de atendimento fraterno, se você precisar conversar de forma reservada com alguém, né? Na terça-feira nós temos também o trabalho de evangelização infantil, um trabalho muito bacana feito com as crianças. Nós temos os cursos, às quartas-feiras, às 20 horas. Eu sempre repito que a doutrina espírita, ela merece ser estudada e pesquisada. E isso a nossa casa oferece, desde o curso básico até um pouco mais avançado. Nós temos também lá uma biblioteca, uma livraria, que você pode encontrar algumas literaturas espíritas, né? Um outro trabalho importante que nós fazemos é a composição de cestas básicas, que hoje nós atendemos em torno de 40 famílias, né, carentes aqui da região, e isso graças à doação de cada um de vocês. A gente monta todo mês, vai entregar, é um trabalho bem bacana, né? Com isso a gente também arrecada brinquedos, roupas, calçados. E é muito bom isso, né? Porque resgata um pouco também da dignidade das pessoas que estão carentes, né? Então, a gente sempre fala, continue nos ajudando para que a gente possa ajudar as outras pessoas, ok? Vamos fazer uma pequena prece, apenas para elevar o nosso pensamento a Deus, agradecê-lo pelo dia de hoje, agradecer por esse encontro, mesmo que virtual, mas sabemos que estamos de pensamentos e corações aproximados. E assim, Pai querido, vamos dar início a esse bate-papo de hoje. Que assim seja, graças a Ti, graças a Jesus. Amém. Então, pessoal, vamos lá, né? Compartilhar um pouco do que a doutrina espírita nos oferece. Hoje nós vamos falar de leis, né? Até porque a gente sabe, para que a gente possa conviver em sociedade, existe um certo regramento, não é assim? A gente tem regras para viver, né? Só que tem uma característica, né? Essas leis, que nós chamamos de leis humanas, né? Elas são leis mutáveis, não é? Elas mudam de acordo com a região, com a época, com os costumes, né? O nosso planeta é assim, né? Alguma coisa que pode ser permitida, por exemplo, lá no Oriente Médio, talvez aqui no Brasil seja proibido. Como o contrário. Alguma lei que nos permita algo aqui, talvez lá na Europa não seja permitido, nos Estados Unidos. Então é uma complexidade isso imensa, né? Eu falei dos Estados Unidos, por exemplo, lá, então cada estado tem a sua jurisdição, tem as suas leis, né? Eu me lembro no início deste ano que eu vi uma notícia que o estado do Texas, por exemplo, estava criando uma lei que permitia a prisão dos imigrantes legais, né? Sem entrar nesse detalhe do direito de ir e vir das pessoas, mas o fato é que, né, ali uma região de fronteira, né, o pessoal tenta vir pelo México e imigrar pelos Estados Unidos, mas a gente sabe que tem leis até para entrar nos países, né? A gente precisa apresentar documentos, né? Alguns países precisam de visto prévio, né, o próprio Estados Unidos. E mesmo com visto, você chegando lá, na imigração,
O cidadão vai conversar com você, vai perguntar, vai pedir teus documentos, quanto tempo que você pode ficar, se você já tem hotéis reservados, às vezes ele pede para mostrar, se você já tem a passagem de volta, né? Então, é um regulamento, é uma lei, não é? Mas é evidente que eu não estou aqui para falar dessas leis, né? Eu estou aqui para falar das leis divinas, das leis de Deus. E eu sempre trago esse exemplo das leis humanas para poder pontuar, primeiro, uma coisa importante, né? Que as leis de Deus, elas são imutáveis. Né? As mesmas leis de hoje são as mesmas de 2024 anos atrás. Essa mesma lei se aplica aqui, como na China, na Rússia, na Groenlândia, qualquer lugar do mundo. E, como eu disse, elas são imutáveis. Né? Mas por que será que elas são imutáveis? Porque são leis perfeitas. Né? E são perfeitas porque foram criadas por Deus. Olha que legal, por Deus. Né? E então é dessas leis que nós vamos falar hoje. Né? Essas leis, inclusive, a gente encontra num livro importantíssimo da doutrina espírita, o primeiro livro, né, codificado por Allan Kardec, que é o Livro dos Espíritos. Ele é feito de 4 partes. A terceira parte fala dessas leis naturais. E é um livro de perguntas e respostas, né? Então, eu vou falar aqui muito em cima de perguntas e respostas que tem nessa terceira parte que fala das leis naturais. A primeira coisa que a espiritualidade nos esclarece nesse livro, nessa parte, né, é que as leis divinas, preste atenção, as leis de Deus, elas foram criadas para a nossa felicidade, para que sejamos felizes. Bacana, né? Mas por que isso? Porque na medida em que você compreende essas leis divinas, que você muda o seu comportamento de acordo com essas leis, a gente começa a deixar de ter sentimentos tais como a raiva, como o ódio, como a vingança e vários outros sentimentos que nos levam à infelicidade. Né? Legal. E é interessante quando a gente fala das leis humanas, né? Tem uma coisa assim, né? A gente sempre fala assim, poxa, mas onde é que está escrita essa lei? Né? Qual é o código? Qual é o artigo? A gente questiona isso, né? Uma coisa interessante. E já nas leis divinas, olha só, tem primeiro uma pergunta que eu gosto sempre de começar esse bate-papo, né? Kardec pergunta para a espiritualidade assim, o que difere o bem e o mal, né? Mais ou menos assim a pergunta. Né? E a espiritualidade nos responde que o bem é tudo aquilo que praticamos de acordo com as leis de Deus, as leis divinas, as leis naturais. E o mal é aquilo que quando nós nos afastamos das leis. Legal. Né? Mas Kardec aí pergunta assim, mas aonde está escrita essas leis? Né? Da mesma forma que nós queremos saber qual é o artigo, né? Qual é o código que está, né? Ele perguntou isso, onde é que está escrita essas leis de Deus? E a espiritualidade nos responde assim, está escrito na consciência das pessoas, ela está na nossa consciência. Né? Ou seja, nós sabemos o que é o bem e o que é o mal, podem estar adormecidas e a gente não está muito atento a isso. Né? Mas aí tem uma outra pergunta que Kardec ainda fala assim, né? Mas eu imagino até, né, que Kardec era um professor, um pedagogo, talvez ele queria apresentar de forma mais didática essas leis, e ele pergunta para a espiritualidade, né, se ele poderia compor isso num bloco, por exemplo, de 10 leis. A exemplo das leis mosaicas, né?
os 10 mandamentos. Né? E a espiritualidade responde assim, né? Sim, ok, desde que não seja fechado, desde que não seja conclusivo. Né? Porque uma coisa bacana que tem na doutrina é isso, ela não é fechada, ela sempre deixa aberto para que a gente possa ter essa percepção, o entendimento melhor. Então, sendo assim, né, Kardec foi intuído e compôs as leis divinas que a gente encontra, como eu disse, no livro dos Espíritos. Eu vou ler para vocês, né, para a gente não perder, inclusive, a sequência delas. Né? A primeira lei é a lei de adoração, que nós até já comentamos há pouco tempo, fizemos uma palestra sobre ela. Né? Que a adoração nada mais é do que a gente, não é simplesmente adorar a Deus de forma inexplicável, né? Pensar em Deus, é elevar o nosso pensamento a Deus, mas com uma fé bem inteligível, raciocinada. Segunda lei, a lei do trabalho, que nós vamos falar um pouco hoje sobre a lei do trabalho. Tá? Aí depois vem da reprodução, conservação, destruição da sociedade, do progresso, da igualdade, da liberdade. E a 10ª lei, ele engloba 3 grandes virtudes numa lei só. Da justiça, do amor e da caridade. Legal. E como eu disse, então nós vamos falar hoje da lei do trabalho. Tá? Mas eu sei que quando a gente fala da lei, quando a gente fala do trabalho, a gente pode começar já com aquele sentimento assim, puxa vida, né? Associando o trabalho a uma coisa cansativa, chata, né? Exaustiva. Bom, mas acabamos de dizer que essas leis divinas foram criadas para a nossa felicidade. Né? Então, vamos entender melhor isso, né? Por que esse sentimento? Por que vem esse raciocínio de que o trabalho é uma coisa exaustiva? Né? Então, aí a gente pega, veja só, que interessante, a própria formação da palavra, a palavra trabalho, ela vem do latim, tripalium. Trabalho vem de tripalium, do latim. O que é o tripalium? Né? O que significava o tripalium naquela época? Né? Era como se fosse um instrumento, vamos dizer assim, quase que de tortura, com 3 pontas, né? Vamos dizer assim, um chicote, em que as pessoas eram agredidas com aquilo, né? Os escravos, né? Então, aquela cena que às vezes a gente vê naqueles filmes antigos, né? Tem lá um trabalhador e de repente o cara, por algum motivo, ele para de fazer alguma coisa, aí vem alguém e dá uma chicotada nele como se fosse para incentivar, para estimular o trabalho, né? Ou seja, para ele não ficar ali parado. Então, isso a gente associa, né? Vem como essa coisa, como se o trabalho fosse um castigo, né? E aí vem a doutrina espírita nos esclarecer bem isso. Né? Por que é uma lei divina e que é para a nossa felicidade? Né? Porque o trabalho, primeiro, é uma necessidade nossa. É uma necessidade para a nossa evolução. Não só financeira, não só material, mas é uma necessidade para a nossa evolução moral. E a coisa mais importante que a gente vai discutir muito hoje, que o trabalho, né, é aquilo que nos faz sentir úteis. Nesse senso de utilidade é que nós vamos nos sentir felizes. Nós vamos falar muito sobre esse senso de utilidade do trabalho. Mas, primeira coisa que a espiritualidade nos esclarece, o trabalho é uma necessidade. Né? E nessa parte aí de perguntas e respostas, a espiritualidade fala, né, de que nós temos que cuidar com essa questão das necessidades, porque às vezes nós temos necessidades supérfluas, necessidades fictícias, né? Aquelas que a gente vai criando, além das nossas básicas. E o que é pior,
isso depois extrapola até para a questão de prazeres. Então, o que ocorre? De repente a gente começa a trabalhar e vai trabalhando primeiro nas necessidades básicas, depois vamos criando mais essas fictícias, aí a gente acaba ficando escravo do nosso trabalho para atender os nossos prazeres. Né? Mas vamos explorar um pouco mais essa questão das necessidades básicas que os Espíritos já nos alertaram lá. Né? Esse livro, o Livro dos Espíritos, ele foi codificado por Kardec em 1856, né? E aí eu me lembro de uma coisa que eu estudei quando eu fiz administração de empresa, né? A gente estuda uma coisa que chama-se a teoria de Maslow. Maslow foi um psicólogo que lá no ano de 1943 ele criou uma teoria da necessidade, né? Em que ele cria inclusive uma pirâmide, ele faz numa espécie de uma pirâmide. O que ele trouxe a ideia? Né? Que para que a gente fosse feliz, nós tínhamos que atender às nossas necessidades, correto? Legal. Ele elenca 5 grandes necessidades da nossa vida e coloca num triângulo, ou seja, no topo do triângulo, a necessidade que seria mais importante, aquela em que a gente talvez não precisaria deter tanto recurso, mas ela é muito importante para nós, tá lá. E aí vem descendo, e a de baixo, por exemplo, é aquela, a básica, a mínima necessária para que a gente possa sobreviver. E nessa escala, olha só, ele divide em 5. A primeira ele coloca de realização, depois ele vem reconhecimento, afiliação, segurança, e a última, fisiológica. Não vamos perder muito tempo. A primeira, no topo do triângulo, né, a de autorrealização, a da sua satisfação pessoal enquanto um ser humano, né, dos seus sentimentos. E aí vem várias, né? E a última, a fisiológica. O que nós estamos falando fisiológico? A de comer, a de beber, a de dormir, a de transporte, de moradia, né, de se vestir, né? A básica, ele coloca na base da pirâmide. Só que ele chama a atenção do seguinte, né, que muitas vezes nós nos dedicamos muito mais nessas necessidades fisiológicas, que é a base, do que naquela que é a principal da nossa pirâmide. Ou seja, nós invertemos essa nossa pirâmide de necessidades e investimos toda a nossa vida, né? Todo o nosso trabalho, todo o nosso esforço nas necessidades fisiológicas, nas básicas. Por que eu quis trazer isso? Olha que bacana. Porque a espiritualidade já nos falava sobre isso, né? Lá atrás, nos anos 1850. Né? E aí depois a gente vê então que a própria ciência, né, vem constatando aquilo que a espiritualidade já vinha nos sinalizando. Né? Até porque a gente tem uma definição muito legal da doutrina espírita. Ela é baseada em religiosidade, filosofia e ciência. Né? Ou seja, a ciência vem desmistificando. Então eu quis chamar a atenção disso com vocês, porque são coisas que a gente tem que pensar. Né? E aí, já entrando nessas perguntas e respostas que tem no livro, veja só, o que eu vou falar agora não é da minha cabeça. Estão lá em termos de questionamentos e o que a espiritualidade respondeu naquela época. Né? Então fala-se ali, por exemplo, se é possível, se uma pessoa pode, aquela que acumula riquezas, né, que ela é isenta dessa lei de trabalho. De repente, você está aí afortunado, né, tem aí heranças, vive de rendas, então você é obrigado a ficar isento dessa lei do trabalho. Aí eles respondem o seguinte, né? Provavelmente
esse trabalho material não, que você já tem lá, né, todo o seu sustento, mas você tem a obrigação de ser útil na sociedade, você tem a obrigação de ser útil com as pessoas com quem você convive, né? Porque se você tiver aquela riqueza acumulada e não fazer nada, né? Por exemplo, você pode gerar empregos, né? Você pode gerar empregos para as pessoas, né? Você pode gerar aprendizado, né? Então, mesmo você com essa riqueza, você tem que ser útil também para as pessoas. Olha só que visão interessante da espiritualidade, repito, lá nos anos 1850. Aí também fala sobre o limite, é perguntado, né? Qual é o limite de trabalho nosso? Qual é o limite? E a espiritualidade nos responde, o limite é o limite das suas forças. Não é a exaustão, né? É bem cuidadoso isso, para você identificar qual é o limite das suas forças antes de chegar na exaustão. E olha que interessante, quando eu falei do limite, talvez alguém aqui já esteja, de início estava pensando assim, hoje o limite do trabalho é 8 horas por dia, 9 horas, 12 por 36, né? O que as leis, né, a consolidação das leis trabalhistas vão nos sinalizando, né? Mas a espiritualidade já nos mostrava isso lá atrás, antes, né? Que tem que se verificar isso, tá? Esse limite, né, tá muito voltado em relação às nossas forças e antes da exaustão. Tudo bem, então se a gente falou agora de limite e exaustão, há de se ter um repouso, né? Uma pergunta que diz lá, já que nós estamos obrigados à lei do trabalho e nós não temos direito ao repouso, a espiritualidade responde que sim, correto, tem, né? E até nos esclarece assim, que o repouso, né, além de recuperar as leis, a nossa condição física, de recuperar as nossas energias do corpo, ela também nos leva a desenvolver a nossa inteligência. Olha que sacada dos espíritos. Vou repetir. O repouso, além de recompor, né, o que o corpo precisa, ajuda a gente a desenvolver e praticar a inteligência. Sabe aquela coisa do ócio inteligente, né? Do ócio prático, né? Ou seja, você, naquele momento em que você está, o ócio produtivo, né? Que você está tranquilo, relaxando, descansando, você consegue com a sua cabeça desenvolver, com a sua inteligência, possivelmente, outras metodologias de trabalho, né? Outras metodologias para que você se torne mais útil para as pessoas e para você também, né? Mas principalmente para as pessoas. E aí quando fala do repouso, do trabalho, tem uma parte aqui interessante, que fala sobre a velhice, né? Já que a gente falou do limite até onde trabalhar, né? Então, aí cheguei numa certa idade, né, que não tenho mais força para trabalhar, já cheguei no meu limite, e a espiritualidade aí pergunta, né? E aí, como é que fica na velhice? Eles nos respondem o seguinte, que nós temos o forte tem que ajudar o fraco. Olha só que inteligente. O forte tem que ajudar o fraco, né? E na falta da família, a sociedade, né, é que tem que cumprir esse papel de ajudar esses fracos. O Estado tem que ajudar.
Mas note bem, quando a doutrina nos fala que é o Estado que tem que ajudar, né? Quando estivermos na velhice e não tivermos mais condição de trabalhar, nós não estamos aqui, a doutrina não está falando simplesmente do Estado como governo, né? Porque quando fala da falta da família à sociedade, esse Estado pode ser estatal, né? Ou comunitário, né? Quantas atividades, quantas organizações não governamentais, né, oferecem esse senso de utilidade para essas pessoas que já não são mais, entre aspas, produtivas para a sociedade. Né? A própria casa espírita, né? O trabalho nosso ali é todo de voluntariado. Nas nossas palestras, né? A pessoa que trabalha no passe, no atendimento fraterno, preparando todo o ambiente com água fluidificada, né? Na biblioteca, nos trabalhos mediúnicos. Né? É um trabalho para ocupar as pessoas, que elas se sintam úteis, né? E um trabalho comunitário. Então veja só, estamos falando dessa questão de aposentadoria, né? Mesmo antes de se ter o regramento que se tem hoje. Né? Então vamos falar de aposentadoria hoje. Né? Talvez alguns que estejam me assistindo já estejam aposentados, como eu estou aposentado, ou se não está trabalhando já na perspectiva de se aposentar, não é isso? Eu sei porque eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Me lembro que com 13 anos de idade eu já tinha essa ideia de me aposentar. Né? Fazia contas, né? 13 anos de idade, se eu trabalhar 40 anos, com 53, se eu trabalhar 50... Hoje eu estou com 65 anos e já estou há algum tempo aposentado. Mas vamos lá, o que acontece com a gente quando aposenta? Né? Primeiro teve aquela expectativa desde muito jovem, que todos nós temos. Legal. Aí você se aposenta... a gente até ouve assim, puxa vida, agora você vai descansar, né? Legal, merecido, não é? Beleza. Os primeiros 30 dias, como se fossem umas férias. Quando você trabalhava, você tinha 30 dias de férias, correto? Aí os 3 meses primeiros, como se fossem umas férias prolongadas. Aí aquilo já começa a dar um desconforto. Né? Aí você vai fazer uma atividade esportiva que você nunca pôde fazer, né? Uma ginástica, sei lá, vai aprender a tocar um instrumento, vai fazer um curso, você vai fazendo um bocado de coisa, mas que chega uma hora, você vê que ainda falta algo. Você sabe o que falta isso, meus irmãos e minhas irmãs? É o senso de ser útil. E a gente só vai perceber, às vezes, isso lá na frente, né? Percebe? Vai naquela vida louca do trabalho, em cima das necessidades fictícias, dos prazeres. Você fala, agora eu vou descansar. Aí você se sente inútil. Né? E é interessante que essa coisa da inutilidade, a gente falou da aposentadoria, né? Mas tem aquelas pessoas que estão debilitadas, impossibilitadas do trabalho por uma questão de saúde, né? Em que muitas vezes até o Estado, no caso o governo, está pagando um auxílio para ele. Não. Mas mesmo essa pessoa, com o tempo, ela vai ter aquele senso de que não é mais útil. E aí? Então, independente de estar a remuneração na questão, tem esse sentimento de eu ter a felicidade, o prazer de ser uma ferramenta útil para a sociedade, para as pessoas com quem eu vivo. Tem outra pergunta muito legal. Eles falam assim, e nós, né, filhos, nós temos a obrigação de trabalhar para os nossos pais? A espiritualidade responde assim, certamente que sim.
da mesma forma que os pais têm que trabalhar para os seus filhos, independente da idade. Olha que bacana, ele traz essa questão do trabalho para o meio familiar, primeiro para dar essa questão da união da família, e também para essa questão do auxílio mútuo, de um ser útil para o outro, né, dentro da família. Porque, veja bem, esse senso de utilidade, né, de auxílio mútuo, se a gente não trabalhar bem isso, não desenvolver dentro da família, que é esse grande laboratório que nós temos, lá fora fica mais difícil. Né? Então, eles nos chamam a atenção disso, né? Essa questão de trabalhar o pai para o filho e os filhos para o pai. E o pai, quando eu falo, evidentemente, a mãe e o pai, né? É um conceito genérico. Né? Bom, a gente fala muito do trabalho, mas vamos falar agora, por exemplo, rapidamente do desemprego. Né? Só para deixar bem claro o seguinte, que o desemprego ele é terrível, né? Sobre dois grandes aspectos. Primeiro, o do sustento, né? O do atendimento à necessidade básica nossa, correto? Casa, comida, etc. Mas o desemprego também vai nos deixando moralmente muito ruim, porque deixamos de ser útil. Olha só, né? Útil. Bate o desespero pelas contas e os boletos, mas a minha autorrealização de fazer algo em prol das pessoas, como é que fica isso? Né? Porque se você analisar bem, todo o nosso trabalho, tudo que fazemos na vida, a gente faz para alguém. Já pensaram nisso? De repente, meu trabalho é ser eu vou lá cortar grama na sua casa. Corta a grama, recolho, varro direitinho, tal, você me paga. Né? E eu fico feliz, né, porque eu te atendi, mas aquilo eu estou fazendo para você. Eu posso ser o diretor de uma grande empresa, independente do que eu esteja fazendo, do serviço ou do produto que eu esteja colocando no mercado, eu estou fazendo sempre para alguém. Então, qualquer trabalho que a gente faça, a gente está ali servindo alguém, a gente está trabalhando em prol de alguém. Né? Então, por isso que esse senso de utilidade, ele está sempre enraizado no nosso trabalho. Né? No final dessa parte do Livro dos Espíritos, né, tem um comentário de Kardec que é muito bacana, é bem interessante. Isso aí não é pergunta e resposta que ele fez, é comentário dele. Olha só, isso lá em 1856, né? Ele fala, por exemplo, de que há de se ter um equilíbrio, né? Quando você fala de trabalho, um equilíbrio entre o consumo e a oferta. Né? O fator econômico, que a gente conhece hoje, né? A gente sempre fala da lei da oferta e da procura, ele já sinalizava isso. Né? A gente viu isso, por exemplo, na pandemia, né? Porque quando tem esse desequilíbrio entre oferta e procura, fica tudo complicado, tem o desemprego e as coisas ficam caras. Né? Mas ele fala de um fator mais importante que o econômico, é o da educação. Ele até fala que se a gente não tiver atenção voltada para a educação, o fator econômico fica apenas na teoria. Sabe aquela coisa que a gente fala, né? A gente fala inclusive no Brasil, mas aí fora também, que tudo depende da educação. E Kardec já sinalizava isso lá. Até porque ele era, repito, um professor, um pedagogo. Né? Mas veja só que interessante. Kardec, uns 30 anos antes dele ter esse comentário no Livro dos Espíritos, ele, um jovem pedagogo, né, com 23, 24 anos, ele já tinha criado um projeto de educação popular na França. Ele tem toda a história que ele aprendeu com Pestalozzi, né? Uma metodologia de Pestalozzi, mas
ele já tinha criado esse programa, né? E ele ressaltava ali a questão, por exemplo, do que é ser um professor e o que é ser um educador. A diferença de um professor e de um educador. Que era a base do programa dele e que Pestalozzi, né, estimulou a Kardec a raciocinar assim. Então Kardec já dizia assim, né, que o professor é, evidentemente, aquele que tem a informação e tem a técnica, né, para aplicar, não é isso? Já o educador, e por vezes ele chamava de preceptor, né? Mas o educador que ele estava dizendo é aquele que tem o conhecimento, tem a técnica, mas tem a percepção do sentimento das pessoas. O que ele queria dizer já na época, né, com 23, 24 anos, que a gente tinha que compreender o sentimento daquelas crianças, por exemplo, né, que aquilo seria o futuro das nações, né, no caso ali da França, mas no futuro do mundo. Né? Ele já defendia a ideia ali de que cada criança tinha um sentimento diferente, não tinha como ter um plano de educação igual para todos. Né? Mas principalmente essa questão da percepção do sentimento das pessoas. Né? E é interessante que talvez ele lá não tinha ainda entendido muito bem, porque ele veio desenvolvendo esse programa, mas lá na frente, quando ele se depara com a doutrina espírita, isso vem clarear mais ainda, né? Ou seja, ali ele consegue juntar a ciência, mais uma vez, né, com que a doutrina espírita vem nos orientando nessa questão do trabalho. Né? E então a gente pode aí já partir para a nossa conclusão, né? Afinal de contas, o trabalho então é uma coisa que nos alimenta no nosso dia a dia. Não é só o alimento da compra do supermercado, né? Mas é o alimento moral, para que a gente possa ter felicidade na vida, na medida em que a gente possa ser útil, né, para as pessoas. Eu quero terminar aqui com uma mensagem muito bacana do espírito de Emmanuel, que Chico, né, fez numa psicografia, que ele fala sobre a lei do trabalho. Né? Isso aqui está num livro do Chico, que é Ideal Espírita. Porque aí a gente fala também da natureza. Olha que legal, quando a gente fala do trabalho, acho que, mais uma vez, a natureza nos dá o exemplo, um excelente exemplo. Né? Porque a natureza, ela trabalha de forma constante para nós. Ela é útil para nós. Né? E se mantém lá, independente do que a gente faça. Né? Ela nos apresenta, eu diria, de forma feliz. Ela está sempre nos apresentando, a cada dia. Né? E aí, Emmanuel nos traz essa mensagem, uma forma poética muito bacana, que eu vou encerrar o nosso bate-papo com ela hoje. O verme aduba, a terra acalenta, o orvalho protege, o vento renova, a semente produz, o arado suga, a enxada coopera, o tronco ampara, a flor embalsama, o fruto alimenta, a pedra segura, a fonte enriquece, o fio agasalha, a agulha compõe, a estrada aproxima, o sinal informa, a ponte reúne, a pena grava, o martelo afeiçoa, o serrote corrige, o teto recolhe, a mesa atende, o vaso auxilia. Repare desse modo a lei do trabalho e disciplina funcionando junto de ti através de fatos e coisas, aparentemente sem importâncias. Tudo age, tudo obedece, tudo evolui, tudo responde, tudo serve. E sabendo que cada criatura deve ser útil conforme as faculdades que dispõe, observa
o que fazes com o tesouro das suas horas. Porquanto o tempo chamado hoje é recurso em teu favor, na contabilidade da vida, marcando-te o acerto de contas para o amanhã. Gente, um beijo no coração de vocês e que vocês tenham muito trabalho, que sejamos úteis nessa nossa reencarnação. Tchau!